está passando para o nosso momento de estudo da palavra, né? A gente começou o Sermão do Monte. Quem estava na semana passada aqui? Ninguém? Tinha alguém? Quem estava na semana passada aqui? Bastante gente não estava. Então só vamos fazer uma retrospectiva do que foi falado na semana passada, para todo mundo estar no mesmo lugar, para a gente poder caminhar. A gente vai entrar no Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5. É uma aula que o próprio Jesus deu aos seus discípulos e deu à multidão. Nós até discutimos já sobre isso. Nós queremos que tanto ele falou para os discípulos como para a multidão, por causa de Mateus capítulo 7. Então é uma aula que o próprio Jesus deu. Nós clamamos por um reino, sim ou não? Amém? E o reino, ele possui leis, regras, constituição. Então, se nós estamos debaixo do reino dos céus, nós cremos nisso, que queremos ver o reino, nós temos que viver debaixo da lei do reino. E a lei do reino está no Sermão do Monte. Até marcou assim, é a constituição do reino. A principal característica do Sermão do Monte é a cultura do reino, a cultura do céu. Nós temos a nossa cultura na terra, ela é totalmente divergente à cultura do céu. Como se fosse o Sermão do Monte é uma contracultura dos homens. Para os homens, quem é feliz é quem briga, para Deus é quem é pacificador. É quem está alegre, para Deus é quem chora. É quem é rico, para Deus é quem é pobre de espírito. Então é totalmente contrário, é uma contracultura do reino. O Sermão do Monte trata de situações muito práticas da vida, a gente vai ver isso muito prático, a gente vê no dia a dia da gente o Sermão do Monte sendo cumprido. A principal característica do Sermão do Monte vai descrever um estilo de vida que o Senhor espera de nós para o fim dos tempos e para já. O Sermão do Monte é o que? É andar contra a maré. Pessoal, se alguém tiver dúvida, pode perguntar, a gente bateu bastante nisso, mas estou passando bem rapidinho para dar tempo também da gente entrar na aula de hoje. Lucas capítulo 21 fala que quando o Filho do Homem vier, não sobrecarregue o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, para que quando ele chegue, vocês possam permanecer em pé diante dele. Qual é o posicionamento? Quem vão ser aqueles que vão estar em pé diante do Senhor? Aqueles que praticam o Sermão do Monte. Jesus determina o Sermão do Monte, a cultura do seu povo. Tem um povo, nós somos o povo dele, então temos uma cultura, temos leis, temos regras, é o Sermão do Monte. A felicidade que Jesus vai descrever no Sermão do Monte é totalmente contrária à felicidade do mundo. A gente até falou muito daquele exemplo, casar virgem para quem é do mundo, que é loucura, ser bobo, nada a ver. E para quem anda no reino, casar virgem é o que? É uma honra, um privilégio. Então a gente vê as duas culturas se divergindo. Adulterar para o mundo uau, você é o bom. Adulterar para nós é terrível, não fazemos isso. O não adulterar para o mundo, nossa cara, você é bobo. O não adulterar para nós, não, é um privilégio, é uma honra continuar sendo fiel ao Senhor. Então a felicidade de Jesus é totalmente contrária à felicidade do mundo. Mateus 5, 6 e 7 e Mateus 24 são os textos que mais nos preparam para o fim dos tempos. O que Mateus 24 fala? Sinais proféticos da vinda do Senhor. Vocês vão ver isso, vai acontecer isso, o princípio das dores, e vai narrando. Jesus vai narrando todo aquele sermão que a gente conhece. E a gente estuda muito Mateus 24. Acho que a gente já estudou de trás para frente, de frente para trás, ponta cabeça, já revirou Mateus 24. Só que Mateus 24 está dando sinais proféticos, o que vai acontecer. E como que eu me preparo interiormente? Sabe qual é o grande medo? Meu medo é que nós nos preparemos tanto para saber até discernir o tempo, né? A hora de ninguém sabe, mas o tempo a gente sabe. O tempo, sabendo corretamente o que vai acontecer, mas interiormente não está preparado, não adianta nada. Então a gente tem que ir. Como vamos nos preparar? Mateus 5, 6 e 7. Aqueles que vivem e praticam Mateus 5, 6 e 7. A gente leu Mateus capítulo 7, a parábola das duas casas construídas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. Quem ouve e pratica, constrói sobre a rocha. Quem ouve e não pratica, constrói sobre a areia. Interessante, transbordam os rios, chuva, vento, bate contra a casa, contra as duas, não é só contra uma. Mais uma coisa para a gente saber que a gente vai estar na grande tribulação aqui, não vamos ser levados antes, né? A chuva vem, a tempestade vem contra as duas casas. E qual permanece em pé? A que está construída debaixo do Sermão do Monte, vivendo o que o Sermão do Monte prega. Precisamos nos preparar interiormente para o que vai acontecer no fim dos dias, pressões e tribulações nos últimos dias. A gente falou muito de Mateus 7, 24, dos ventos que vai sobre a casa,
São 3 tipos de vento que a gente crê. Ventos que enfrentamos no ministério, na nossa vida. Ventos escatológicos, a grande tribulação e o tribunal de Cristo, que ali vai ver o que foi sua obra, né? Se ela foi palha, feno ou pedras preciosas, né? Hebreus 12, 26 vai falar muito sobre que nos últimos tempos o Senhor vai abalar novamente céu e terra para que permaneça apenas aquilo que é inabalável. O que é inabalável? Se eu construir minha vida debaixo do Sermão do Monte. Ver o Sermão do Monte, e mais uma coisa que é muito legal a gente bater, até que vou ficar um pouco mais. Querido, por favor, não leia o Sermão do Monte sendo legalista, ok? A primeira característica bem-aventurança que a gente vai ver hoje é bem-aventurados os pobres de espírito, senão a gente começa a se achar. E não é. Nós temos que ler o Sermão do Monte debaixo da graça do Senhor. Viver o Sermão do Monte é só um milagre. Nós, nas nossas capacidades, a gente não teria de ver o Sermão do Monte. Ninguém aqui é justo o suficiente para viver o Sermão do Monte. Então, tem que ser debaixo da graça do Senhor. Outra coisa que a gente falou muito sobre o falso ensino da graça. Lembra que a gente falou que o que seria um falso ensino da graça? Tem pessoas que dão padrões elevados de santidade com um Deus totalmente bravo, rude, um Deus impaciente, intolerante. Isso é mentira. Por quê? Porque o nosso Deus é amoroso, misericordioso, gracioso. Outra coisa errada é quando falamos padrões de santidade muito baixos com Deus amoroso. Está errado. Os padrões são elevados de santidade, como é o Sermão do Monte. A gente vai ver muito isso. O que as Escrituras nos ensinam? Elevados padrões de santidade com um Deus bondoso e amoroso e misericordioso. É aí que a gente encontra elevados padrões de santidade, vivendo uma vida. A gente vai ler o Sermão do Monte claramente quando a gente entrar. Uma vida reta, plena diante do Senhor. Mas nós temos um Deus que nos socorre nos momentos das tribulações, nos momentos das aflições. Se a gente errar, a gente tem um Deus para nos levantar. A graça dele nos socorre, a misericórdia dele nos alcança. Porque, querido, de verdade, o dia que você achar, se alguém lê o Sermão do Monte aqui e fala, eu já vi o Sermão do Monte, esqueça, você não leu, vai ler de novo. Porque você não entendeu o Sermão do Monte. É como se, sim, se você, de verdade, se algum dia você pegar o Sermão do Monte e falar assim, nossa, eu acho que eu estou cumprindo o Sermão do Monte, você vai ler só a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí já vê, puxa, verdade, deixa eu voltar então, já fiquei orgulhoso. Esse é o cuidado, querido, a gente ser, e é comum, não é, é comum a gente se tornar orgulhoso. Infelizmente, a gente tem orgulho até da nossa santidade. A gente falou muito sobre Tito, capítulo 2, versículo 11, que a verdadeira graça, ela se manifesta salvador aos homens, que eles renunciam às concupiscências da carne, os desejos do mundo. Então a verdadeira graça, ela não vai nos deixar continuar pecando, muito pelo contrário, vai nos ensinar a renunciar às paixões do mundo. O chamado da nossa vida, aqui acho que pega bem legal. Qual é o chamado da nossa vida? Buscar a santificação, se tornar perfeito como Cristo é perfeito, como o Pai é perfeito, como Cristo se tornou perfeito. Uma pergunta, é possível ser perfeito? Sim ou não? Sim. Não, tem que ser um sim bem convincente, pessoal, senão é um sim meio que duvidando. É possível ser perfeito? Sim ou não? Sim. Mateus 5, 48. Sede perfeitos como o Pai é perfeito. Pronto, é possível ser perfeito. Como eu vivo um estilo de obediência que procura ser perfeito? O que vai incluir? Aliança com os nossos olhos. Nossos olhos, olhar sempre com pureza para todas as coisas. Desviar os olhos de toda impureza, de toda maldade. Olhar só para o Senhor. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas a gente tem que fazer uma aliança, um pacto com nossos olhos. Muito para homem, né? Aliança com os olhos, para os homens é... Tipo, para as mulheres tem, mas para os homens é bem maior. Já o segundo é mais para a mulherada, né? Refrear a nossa fala. Controlar a nossa fala. Aquele que consegue controlar a sua língua é varão perfeito, homem perfeito. Querido, refrear a fala é muito difícil. Uma vez a gente estava num grupo de jovens, a gente fez o seguinte. Era uma pulseirinha. Aí quando você falava mal do outro, você tinha que trocar a pulseirinha do braço. Qualquer coisa que falasse mal, reclamasse alguma coisa, automaticamente você tinha que trocar a pulseirinha. Aí você ficava trocando toda hora, né? Porque toda hora você fala. Mas o que? É se policiar. Faça isso um dia para você ver o quanto você fala mal das coisas, o quanto você fala mal das pessoas, o quanto você reclama da vida. E um dos sentidos é refrear nessa fala. Quer ser perfeito? Aliança com os olhos, refreia sua fala. 3. Disciplinar os seus desejos físicos. Isso a gente tem que ser rigoroso. Como Paulo fala, né, que ele esmurrava o corpo dele, tornava o corpo dele escravo dele, não ele escravo dos desejos físicos dele. E o quarto, que para mim também é bem difícil, é administrar o tempo com Deus, comunhão com Deus. Nós administramos nosso tempo com Deus? Bem ou mal?
bem mal. É uma dificuldade que a gente tem. Quer ser perfeito, querido? Faça esses 4 aí, sossegado. Aliança com os olhos, bem facinho. Refrear a fala, tranquilo. Disciplinar os desejos físicos, sossegado, sem jejum mesmo. A gente faz muito jejum mesmo. E administrar o nosso tempo, oração e comunhão. Ou seja, se você conseguir esses 4 princípios, você está vivendo uma vida de santidade, buscando o Senhor. A nossa obediência vai ser uma expressão de amor por Ele. João 14, 21 fala o quê? Quem é que me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos. Quem não guarda os mandamentos, automaticamente não ama. E é uma verdade, querido. E infelizmente a gente é bem... mais ou menos. Não, eu amo o Senhor. Todo mundo fala que ama o Senhor. Todo mundo lá fora fala, eu amo Jesus. Quem ama, guarda os mandamentos. Eu acho muito legal isso aqui, ó. 100% de obediência, 100% do propósito eterno. Quando vocês vão ver 100% que Deus chamou você? Amém? Todo mundo acha, né? Como eu vou ver isso? 100% de obediência. Sem isso é impossível. Aqui a gente entrou na divisão do Sermão do Monte. O primeiro bloco, bem-aventuranças, padrão de felicidade de Jesus. Segundo bloco, sal e luz. Terceiro bloco, Jesus e a lei. Quarto bloco, Jesus reinterpretando a lei, ensinando o real sentido da lei. Quando fala assim, vocês ouviram falar, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Aquele que olhar para a mulher com cobiça já adulterou no seu coração. Quinto bloco, o jardim da espiritualidade e da paternidade. Vai falar muito sobre disciplinas espirituais, doação, oração, jejum, perdão. Aqui também vai entrar a oração do Pai Nosso. Sexto bloco, o estilo de vida cristã prática, na prática, muitas coisas relacionadas à prática. Sétimo bloco, do nosso relacionamento com os outros. Oitavo bloco, persistência na oração. E nono bloco é o checkmate de Jesus, a prova final de Jesus, aonde você construiu sua casa. O que você usou para construir sua casa, né? O que eu acho bem legal também, para a gente já entrar, bem rapidinho. As 8 bem-aventuranças descrevem o caráter de Jesus. A gente vai entrar nas bem-aventuranças hoje. Você vai ver que todas as 8 bem-aventuranças vão descrever claramente o caráter de Jesus. Por quê? Porque Jesus não exige de ninguém algo que ele não seja. Jesus não exige nem mais nem menos do que ele é. Então o nosso padrão ele é muito elevado. É ser igual a Cristo. Lembra, a gente falou de Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o nosso padrão. O padrão não é homens. Isso eu acho bem legal. A gente pode gostar de muitas pessoas, admirar muitas pessoas, ouvir muitas pessoas, mas o nosso padrão, o nosso modelo continua e sempre será Cristo. Amém? Amém? Mateus 5, para quem Jesus ensinou o Sermão do Monte? Multidões e discípulos, só discípulos. Quem estava na aula a gente já discutiu. Que alguém tem alguma divergência? Eu creio, multidões e discípulos. Os discípulos podiam até estar mais próximos e as multidões também estavam ao redor, porque depois elas também ouvem e falam, nossa, como ele fala com autoridade. Jesus, quando ele se assenta para ensinar, ele estava assumindo a posição de um rabi, alguém que estava ensinando eles, e também de um legislador, alguém que ia legislar. E o Sermão do Monte é a nossa legislação, a legislação do reino é o Sermão do Monte. Agora vamos entrar na aula de hoje. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Agora, querido, está na hora da gente participar e conversar bastante. O que é ser pobre de espírito? Acho que começa da nossa parte entender a nossa... que nós nos encontramos mortos em delitos e pecados, que somos totalmente dependentes do Senhor. Eu acho que a pobreza de espírito está relacionado a gente entender quem a gente é sem Cristo. E aí a gente começa a entender o quão pobre, miserável, sujo, cego, nu a gente é, que a gente depende dele. E esse é o grande princípio da vida cristã, sim ou não? Quando que eu vou querer Cristo para minha vida? Se eu me achar o bom, eu vou querer Cristo? Não, se eu achar que eu... Não, mas quando eu me sinto, puxa, sou pobre, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho vem dele. É muito fácil na hora da conversão, não é verdade? Na hora da conversão, ali você está meio arrebentado com a sua vida, né? Aí é fácil. E no continuar da caminhada? O que acontece quando a gente anda um pouquinho com o Senhor?
Qual a primeira coisa que acaba em nós? A humildade. O que a gente se torna? Como se fosse rico, sabendo mais alguma coisa. A gente acha que a gente pode pisar nos outros, a gente acha que a gente é... Sim ou não? É mentira, tudo é mentira que eu tô falando. Querido, se a gente mantesse a pobreza de espírito em nós, reconhecendo que nós continuamos não tendo nada, eu tenho certeza que o mundo ia se simpatizar muito mais com a igreja. Quer ver uma coisa quando a gente perde a pobreza de espírito? Como que a gente dá testemunho? Eu era um cara assim, 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 daí eu encontrei a Cristo. Você percebeu que até você teve esse... Tipo assim, não foi Cristo, foi você que encontrou, porque você que é bom. Ele não é Ele que nos encontrou. Só nisso aí você já muda bem, porque você fala assim, não, porque daí eu assim, daí eu encontrei a Cristo. Nossa, você foi bom ainda para você encontrar a Cristo. Não, na verdade foi Ele que te encontrou, querido. E na verdade, até eu acho que não sei se é o Felipe Anderson, alguém fala assim, que na verdade Ele teve que dar como se fosse um mata-leão em você para trazer você para perto. Porque a gente queria fugir, a verdade é essa, nós estávamos rebeldes. Ele nos encontrou, Ele nos amou, tudo que fez foi Ele, nós não fizemos nada. A salvação é do quê? De graça, não é por obras. Aqui, querido, então na pobreza de espírito, é muito característica do quê? Eu não tenho nada, eu não sou absolutamente nada, e eu continuo não sendo nada. Porque eu não sei você, mas a gente parece que todo dia a gente nasce com algo do nosso orgulho, principalmente depois que Deus nos usa. E depois que você, tipo assim, que eu estava profetizando aqui, deu certo uma profecia. O que acontece? O que acontece em nós? O que acontece depois da gente pregar, alguém chegar e falar assim, Gabriel, você pregou bem pra caramba. O que acontece com a gente? Massageia o nosso ego. Massageia o nosso ego. Claro, tem pessoas... E é gostoso, sim, é gostoso, só que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes é bom, porque vai dar uma palavra de encorajamento para você, você vai se dedicar mais, só que você tem que ter só uma coisa, transfira a glória para o Senhor, é a sua glória, Senhor. Eu reconhecer que não fui eu, é Ele. Porque, querido, é muito fácil a gente se perder nisso. Vou dar uma característica, porque quem prega aqui, quem ministra sempre a palavra, quando você sabe, cara, não vamos ser falsos, a gente sabe quando a gente acerta a palavra, sabe que Deus, que o Senhor usa a gente acerta uma palavra, beleza. Você vai ser convidado para pregar em outro lugar. Qual palavra você vai pregar? Por quê? A gente perde a pobreza de espírito nessas pequenas coisas. A gente sabe, puxa, eu sei que essa palavra vai dar certo. Eu falo, puxa, é do homem. Como? Eu sei que vai dar certo, eu sei que as pessoas vão gostar. Mas cadê a pobreza de espírito que você dependia de Deus, dele dar a palavra para você? É muito automático. Não estou falando que você não pode pregar a mesma palavra 300 vezes. Às vezes o Senhor vai querer que você pregue diversas vezes a mesma palavra. Mas cuidado, mantenha a pobreza de espírito. Eu não sou nada, eu não tenho nada, não sou eu. E querido, a gente tem que falar para nós mesmos. Eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo vem dele. Porque senão o nosso orgulho sobe. Quando está dando errado as coisas, a gente não tem muito isso. Está dando tudo errado, agora quando dá certo. Entenda algo. Os discípulos, quando são chamados pelo Senhor, se eu não me engano, vai ser Lucas capítulo 5, não precisa nem abrir, do 1 ao 11. Eles estavam no mar, eles não pegaram nada, ok? Depois Jesus vem, fala para eles, vão para outra margem, joga a rede do outro lado, eles começam a encher o barco de peixe. O que acontece? Vocês lembram o que acontece no texto? A rede transborda, rasga, o barco começa a afundar. Olha que interessante, quando estava dando tudo errado, eles não pegavam, o barco não afundava. Quando eles estavam cheios de peixe, o barco começou a afundar. O que isso remete para mim? Jesus bem claro comigo. O sucesso mata mais do que o fracasso. Às vezes no momento do sucesso que a gente vai subir o orgulho, a gente vai lá e cai. Então muito cuidado, querido, quando a gente começar os peixes. A gente começa a pregar aqui, começa a vir um monte de gente, galera, Itapeva e tal. Sabe qual é o primeiro dia que a gente vai perder o reino? O dia que nós perdemos a pobreza de espírito. O dia que eu vou subir para pregar e eu não me consagro mais para pregar, porque eu já vou no automático. O dia que eu vou ter que, eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu não oro, não tenho uma vida de oração, não tenho uma vida de intimidade. Quando o homem declara a independência de Deus, acabou a pobreza de espírito, ele já acha que ele é alguma coisa, e da soberba precede a ruína. Então eu marquei aqui assim, que uma das coisas da bem-aventurança, que eu acho bem legal, eu até tinha que ter falado antes de eu começar, eu tinha falado isso.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vocês vão ver que todas as bem-aventuranças têm uma recompensa. Por quê? Porque Deus é galardador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Entenda algo. Chega da gente ser falsa humildade de falar assim, eu não quero nenhuma recompensa. Não, isso é mentira da gente. E outra, é contra o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus, ele recompensa aqueles que o buscam. Deus tem uma coroa de justiça para aqueles que combatem algum combate. Aqueles que são pobres de espírito, eles ganham o reino. Aqueles que choram são consolados. Ou seja, o meu Deus é um Deus de recompensa. O Fernando Tolentino falou algo esses dias que eu achei fantástico. Ele falou assim, se você não quer essa recompensa, dá para mim porque eu quero. Eu quero toda a recompensa que o Senhor tem para mim e para minha casa. Porque às vezes a gente não é muito assim. Sim ou não? A gente dá uma de super espiritual. Eu já fiz 2 vezes isso. A gente dá uma de super espiritual. Ai, não quero e tal. Não, querido. O que o Senhor tem para mim, para minha casa, eu quero tudo. Por quê? Porque o meu Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa. Tudo que, o trabalho de Deus do que é, nunca é em vão. Ou seja, é plantio e colheita. Então, os bem-aventurantes sempre tem uma recompensa. Pobre de espírito, reino dos céus. A gente vai ver claramente isso. O que é muito legal que a primeira bem-aventurança faz, ela proclama a salvação pela graça e não pelas obras. Não é pelo que eu fiz, é totalmente de graça, é a graça de Cristo. Porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pois ela promete o reino de Deus aos humildes de espírito. Isto é, as pessoas estão tão pobres espiritualmente que nada têm a oferecer por mérito seu. Olha, se chegar num ponto, cara, não tenho nada mesmo. Nada que eu tenho para oferecer a Deus é mérito meu. Não tenho nada para Deus. Isso é pobreza de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual, ou falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além do juízo de Deus. Essa é uma verdade, nós todos somos pecadores de Deus. É só a graça dele que pode nos salvar, a bondade, a misericórdia dele. Nada temos a oferecer. Queridos, entenda algo, se você entender só essa parte hoje, tá bom. Você não tem nada a oferecer para Deus. Você não tem nada a reivindicar. Se você não tem a oferecer, você também não tem nada a cobrar. Você não tem nada com que comprar o favor dos céus. Qual é o problema nosso como igreja? O que a gente faz com o Senhor? Na verdade, o que a gente faz com a nossa fé? Nós usamos a fé como se fosse uma faca para colocar Deus na parede e falar assim, me dá porque eu mereço. E na verdade, nós não merecemos absolutamente nada. Se você chegar num ponto desse, querido, você vai encontrar o reino dos céus. Por quê? Porque você está tão... Poxa, eu sou pobre, cego, miserável, não tenho nada de mim mesmo. Eu acho muito legal Lucas capítulo 18. Vamos lá. A parábola do fariseu e do publicano. Todo mundo conhece essa parábola, né? Lucas capítulo 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Mas essa parábola é meio que uma parábola bem forte que Jesus contou, né? Imagine, eu cumpro. Querido, entenda algo. Se você jejuar todos os dias, se você orar todos os dias, orar 24 horas por dia, se você orar na sua vida, se você cumprir todos os mandamentos, você vai continuar sendo o quê? Continuar sendo o quê? Um servo inútil. Porque os nossos atos de justiça são trapos de imundícia para o Senhor. Ou seja, tudo que nós temos que entender algo, querido. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos é tudo pela graça e a misericórdia de Deus. Nunca foi, nunca será mérito nosso. Isso é ser pobre de espírito. E sabe o que eu acho que é o mais interessante? Que a gente fala bastante isso. Eu não mereço nada, não tenho nada para oferecer nem para receber, então eu clamo por misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Agora o que eu acho mais legal é depender espiritualmente de Deus. O pobre, aquele que é pobre, não tem a quem recorrer, então ele só tem Deus, então ele depende exclusivamente de Deus. A minha pergunta, nós dependemos exclusivamente de Deus? Sim ou não? Será que a gente depende de Deus mesmo? É,
para tudo que a gente faz? Não é verdade? Chegar num culto, não, beleza, vou pregar. Não, tem que ser com o Senhor, Deus. Se não for o Senhor, não adianta. Será que a gente tem isso? Ou será que a gente já tem alguma sabedoria humana que a gente consegue fazer alguma coisa? Se a gente entendesse a pobreza do Espírito, eu dependo de você, Deus. Sabe quem é, para mim, um grande exemplo, assim, Deus? É a Heidi Baker. Por quê? É uma mulher que, você fala dela, você vê o amor de Cristo nela, os testemunhos que ela conta, o que ela está vendo em Moçambique, mas ela chega para pregar, ela fica de joelho no chão chorando uma meia hora. Puxa, que isso? Por quê? Porque ela está dependendo de Deus todos os dias. E quantas vezes o orgulho e a soberba sobem no nosso coração? Querido, pobreza de espírito é lutar todos os dias com o nosso orgulho. Aquele que fala que não é orgulhoso já se tornou, né? Um dia a gente estava aqui na igreja, um rapaz falou bem assim, estava falando de humildade, ele falou assim, nossa, se tem alguém humilde aqui, esse alguém sou eu. Eu não, que isso? E infelizmente, querido, parece que às vezes a gente é meio assim. Então, querido, de verdade, vamos tomar muito cuidado com o nosso orgulho. Vamos continuar com a pobreza de espírito todos os dias, porque ela é a porta para o reino. Senão você não acessa as outras coisas no reino. E assim, vamos ser um pouco mais profundo no nosso relacionamento, de que se a gente vê alguém orgulhoso, a gente possa ter liberdade para chegar e falar assim, Gui, dá uma segurada. Seria muito bom se a gente tivesse uma liberdade assim, sabe por quê? Porque isso ia nos proteger, esse seria o papel de um irmão. Paulo fala que ele iria se orgulhar do quê? O que Paulo falava que ele se orgulhava? Da cruz. Sem algo gloria na cruz de Cristo. Querido, a gente tem que entender isso, de verdade. Eu acho muito legal, tem uma mensagem que se vocês conseguirem achar, é do pastor Luiz Hermínio, quando ele fala de Jó. Nossa, essa mensagem para mim entrou no meu peito, arrebentou por dentro. Porque ele falou bem assim, qual era o defeito de Jó? É que Jó tinha orgulho de ser santo. Eu falei, meu Deus. E é uma verdade. Parece que quando a gente vai alcançando algo em Deus, nossa, sou justo, sou isso, aquilo e tal, a gente tem orgulho até de ser santo, e na verdade nós só somos santos por causa dele. Eu ouvi algo que marcou muito, foi uma das coisas, assim, umas coisas muito fortes que eu ouvi esse ano. Chegou um jovem, e ele falou bem assim, ó, ele se desviou dos caminhos do Senhor, ele falou bem assim pra mim, cara, sabe o que foi mais fantástico quando eu desviei do Senhor? Assim, umas coisas, ele falou, não foi bom, foi ruim, mas assim, uma coisa que eu aprendi quando eu desviei do Senhor, é que tudo que eu fazia de bom não era por causa de mim, era por quem habitava dentro de mim. Porque eu vi que eu mesmo não sou nada, eu sou mal. Eu falei, uau, é isso, cara. Querido, tudo que a gente faz de bom, de verdade, se você está sendo honesto, se você está sendo justo, não é por causa de você, é por quem habita em você. Melhor definição até hoje. Eu achei fantástico. Quando ele falou isso pra mim, eu com a Brenda falando assim, uau, cara, deixa eu anotar. Eu achei fantástico, ele falou assim, tudo que eu fiz de bom na minha vida foi por causa de quem estava habitando em mim. Que quando ele saiu, eu falei, puxa, é isso. Isso é o quê? Pobre de espírito, eu reconhecer que tudo vem dele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas a ele. E é muito interessante porque essa é a porta do reino. A gente quer falar tanto isso que eu falo, que a gente tem muita dificuldade. A gente fala muito sobre o reino. Reino vende, né? Colocar qualquer coisa do reino hoje vende, né? Todo mundo compra, todo mundo vai ler. Só que o que acontece? A gente esquece que a porta para entrar no reino é ser humilde, é ser pobre de espírito, é depender exclusivamente de Deus. Na verdade a gente precisava treinar até isso, cara, todos os dias. Quando eu via falar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o que é isso? Negar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para seguir a Cristo. E querido, Deus, o que Deus fala do orgulhoso na Bíblia inteira? O que ele fala do arrogante? A pior coisa do mundo é quando alguém sobe para pregar arrogante. É sim ou não? Tem gente que começa a falar umas coisas, você fala, meu Deus do céu, a soberba precede a ruína porque perdeu a pobreza de espírito. A melhor coisa é quando você vê um homem quebrantado e contrito, sabendo que ele não tem nada, tudo que ele precisa de Deus. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nesse orgulho, nessa soberba. Como que eu mato o meu orgulho? Como que eu me transformo pobre de espírito? Se humilhar. Aqui
Pedro fala, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. E como que eu me humilho? Como que eu me tornar pobre de espírito todo dia? Em qual lugar que eu vou saber que eu não tenho nada? Que eu não sou nada? Aonde? No secreto. Quer ter certeza? Brigou com alguém. Sabe o que você faz? Vai pro seu secreto. Fica lá 5 minutos, você vai ver que você vai tomar uma cajadada de Deus, você vai ter que voltar pedindo perdão. Por quê? Porque você vai ver que você vai ter pobreza de espírito, de verdade. Sabe quando que não se compare? Uma coisa que eu acho que é muito legal. Nunca fique se comparando com outra pessoa. Ah, o Lucas é isso. Ah, o Gai é isso. Não. Se tem alguém que você tem que tentar se comparar para você ser igual, é Cristo. E daí você vai ver, puxa, eu não sou nada, né? O que eu tenho é dele. Porque às vezes a gente fica fazendo jogo. Parece que a igreja é uma grande competição, né? Então, meio que nada a ver. Que então interessante. Ninguém vai entrar no reino sem passar por essa porta. Pobreza de espírito. Eu reconheço que tudo que eu tenho é dele. Pobre, alguém que não tem nada e depende somente de Deus. Tudo que eu dependo é de Deus. É uma fé, a gente fala muito sobre isso. Uma fé sem rede de segurança. É aquilo que a Maria fala. Quer seguir a Cristo? Fecha as portas de emergência, joga a chave para fora. Se pegar fogo, você morre, porque você depende só de Deus. Querido, se não der certo com Deus, não vai dar certo nunca. Então você depende totalmente dele, é só com ele. Temos que ter essa convicção em nós. Tudo que eu tenho vem de Deus. Quem não é pobre de espírito não se arrepende, se torna orgulhoso. Se eu acho que eu mereço algo, por que eu vou me arrepender? Se eu acho, entenda algo, você não vai conseguir viver nenhuma das outras bem-aventuranças sem ser pobre de espírito. Por quê? Porque se eu acho que eu dependo de algo, por que eu vou perdoar? Se eu acho que eu mereço algo, por que eu vou ser misericordioso? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Eu não me arrependo, me torno orgulhoso, soberbo. Ou seja, entenda algo, querido. Sempre lembre só de uma coisa. Eu não merecia nada, tudo que eu tenho é pela graça dele. Amém? Alguém comentar algo mais? Né? Eu acho muito legal uma coisa assim que eu ouvi. Reconhecer quem eu sou é libertador. Quando eu reconheço quem eu sou, me liberta de todas as coisas, pesos que eu carrego, tem vezes. Sabe por quê? Tem vezes que a gente, na igreja, a gente carrega peso de ser super-herói. Não pode errar. Isso. É peso. Agora, quando eu sei quem eu sou em Cristo, que eu não dependo nada, eu não tenho nada, é muito libertador. Por quê? Porque eu vivo debaixo da graça dele e não do legalismo da lei. Querido, muito cuidado com isso. Tem gente carregando um monte de fardo que não é que Cristo colocou nele, está carregando fardo de religião. Não, querido, a graça de Cristo sobre a sua vida. E assim, não finja. Sabe por que a gente às vezes... Sabe onde a gente perde a pobreza de espírito? Quando a gente finge ser o que a gente não é. Porque daí o que acontece? É como se assim, eu finjo ser o que eu não sou, daí eu começo a acreditar no que eu estou fingindo ser. Agora, se eu reconheço quem eu sou, por que eu vou precisar fingir? Eu já sei quem eu sou. Isso me liberta e eu não vou precisar imitar ninguém, não vou precisar fingir quem eu não sou. Querido, o Evangelho, Jesus, ele fala, quem são os adoradores que ele procura? Os verdadeiros. Ele procura verdadeiros adoradores, não é pessoas que fingem ser algo que não são. Então, quando eu reconheço a pobreza do espírito, eu reconheço quem eu sou. E isso me liberta. Isso me deixa mais assim, até mais cativado pelo amor de Cristo. Eu não preciso fingir que eu não sou. Aquele que reconheceu que é pobre espiritual, ele faz a segunda bem-aventurança. Olha que legal. Se eu reconheço que eu não sou nada, eu não tenho nada, na verdade, se não é Cristo em mim, eu estava perdido. Todos nós estávamos condenados, nossos pecados, delitos. Agora, se eu reconheço a primeira bem-aventurança, eu sou pobre de espírito, não tenho nada, o que eu faço? A segunda bem-aventurança. Qual a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se eu sei que eu não sou nada, o que eu faço? Eu choro em Deus. Eu não tenho nada. Eu não sou nada, Deus. Por favor, me ajuda. Por favor, tenha misericórdia de mim. Senhor, se o Senhor não vir, não adianta. Eu não vou, não dá. Como seria a nossa igreja? Como seria a igreja se ela fosse assim? Algo que eu não sei quem fala, mas eu achei muito legal. O nosso grande problema é que a gente aprendeu a fazer culto sem ele, né? Porque a gente já é autossuficiente. Daí falta choro no nosso meio. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O que vocês entendem desse choro?
É um choro, primeira coisa, só entrar um pouco. Primeira coisa, é um choro de arrependimento também. Se eu reconheço quem eu sou, eu choro de arrependimento, eu estou me quebrando diante do Senhor. Então é um choro de arrependimento. O que mais pode significar esse choro? Vai falando aí, pessoal. É um choro que faz bem, que leva embora tudo que está ruim. E tudo se renova através do arrependimento. Choro de quebrantamento. E o que mais é esse choro? Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele está ali no choro, se quebrantando, contristando o seu coração diante do Senhor. Ele vai chorando. E Deus aí faz o que com esses? Ele consola. E querido, tem coisa mais magnífica do que encontrar a graça de Cristo? Quando a gente pisa na bola, você vai diante do Senhor e você começa a chorar. É muito gostoso quando você encontra o consolo dele. Sim ou não? Não é uma delícia? Parece que você encontra aquele abraço de amor. É como um filho pródigo voltando para casa, né? Enquanto assim, o pai dando um abraço, porque esse é o nosso Deus de verdade. É um Deus amoroso, bondoso, gracioso. E assim, nunca interpretem a gente mal. Nunca queremos ver na libertinagem, somos totalmente contra isso. Mas estou falando assim, que às vezes acontece pecados. Só que a gente é tão super espiritual que não pode acontecer nenhum pecado. Porque se acontecer, seja um acidente de percurso, ninguém permaneça na prática do pecado. Mas se aconteceu algo, você tem um pai para correr. Porque senão a igreja tira isso também. A gente fica tão radical, que a gente tem que ser radical mesmo, que a gente tira o Deus gracioso e amoroso. A gente vai ver isso muito na misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Porque daí a gente fecha a porta da graça que Jesus não fechou. Não é verdade? Erra alguém do nosso lado, a gente faz o quê? Exclui e condena. Não é isso. Mas vamos voltar só aqui. Cristo não se refere à tristeza do luto. O que é importante entender nesse texto também? É qualquer choro? Senão as crianças já tinham, os bebês, nossa, Sarinha já ganhou. Não é qualquer choro. Choro por mazelas, nossa, choro por, sei lá, choro porque São Paulo tá ruim, né? Não é esse choro. É um choro do quê? De contrição, de arrependimento, de luto, de tristeza. Esse choro será consolado. Porque senão a gente acha qualquer chorinho, daí todo mundo fala. E até o pessoal usa esse jargão, quem chora Deus vai consolar. Calma, querido, vamos entender bem, né? Senão qualquer chorinho, o pessoal tá chorando porque não ganhou dinheiro, porque isso, porque aquilo. Não é esse choro que o Senhor está falando que vai consolar. Ele fala de um choro de arrependimento, de humilhação, de reconhecendo quem é. Uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecer que você é pobre. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Tem muitas pessoas que até reconhecem que são pobres, mas não vão para a segunda etapa, que é chorar. Chorar pelos seus pecados. Porque senão a gente pode até reconhecer, não sou nada, não presto, mas não tem uma mudança de arrependimento. Não tem algo que você vai chorar mesmo. Porque olha, Pedro e Judas, acredito que Judas também chorou, porque Judas saiu ali meio com remorso, até devolveu lá, mas qual a diferença? O choro de Pedro é um choro de arrependimento, Judas era só um simples remorso. Essa é uma grande diferença em nós também. É o choro também do arrependimento por causa do Evangelho. Querido, quando o Evangelho entra em nós, é quase inevitável a gente não chorar, sim ou não? Quando a gente sente o amor de Cristo, o choro vem. Quando a gente sente a presença de Cristo, é automático, sim ou não? Na verdade, o que eu acho que mais falta para a nossa geração é choro. Na verdade, a gente não chora mais. Na verdade, eu acho que as características, acho que os discípulos aprendendo com Jesus, eu acho que era só choro ali. Imagina Jesus lavando os pés dele, era choro. A cruz, a gente fala da cruz e as pessoas estão assim, falando de Jesus, nosso seu Deus morreu na cruz, as pessoas estão assim. Verdade. Onde se viu isso? Sabe, eu acho muito legal o Gregório, o ministério dele era fogo, paixão e lágrimas. É o mais, para mim, lágrima, choro. E é isso que a gente precisa, de chorar. Agora, para que mais pode se aplicar esse choro, na minha opinião? Um choro de intercessão. Eu acho que isso é forte. Deus procura aqueles que vão chorar pelas causas do Senhor.
pagar um preço em intercessão, chorar pelas crianças, chorar pelos órfãos, pela viúva, pelo necessitado. O que eles vão ser? Vão ser consolados. Por quê? Porque as suas orações vão ser respondidas. Quando eu choro por alguém da minha família que ainda não foi salvo, chore e derrame lágrima, querido. Gere na lágrima, no choro. Porque Salmo 126, o que o Salmo 126 fala? Aqui que o Salmo 126 fala. Tem o Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós cantamos nossas harpas. E o Salmo 126 é a restauração de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, entre nossa boca sentido de rios, nossos lábios de cânticos. Aquele que, lá no final dos versículos, que lança a semente, que vai andando e chorando, voltará com feixe, em júbilo. Quem fez isso primeiro? Vamos abrir Salmo 126 lá para a gente ver certinho. Ó, vai lá em tempo ainda, pro próximo. Olha que legal, Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Quem foi a primeira pessoa que fez isso? Cristo Jesus. Ele veio chorando, ele vai voltar com grande alegria trazendo seus feixes, que é o fruto do penoso trabalho dele. E o que é mais isso para nós, querido? Todo choro que eu derramo em intercessão, eu tenho que crer que eu estou lançando a semente com choro e lágrimas. Verdade, querido. Como que os avivalistas eles trouxeram avivamento para a sua geração? Era debaixo de uma oração, de ficar ajoelhado e chorando. Chorando por almas. Nós vamos fazer evangelismo agora em janeiro. Se não houver lágrima nos nossos olhos pelas almas, querido, você não vai salvar nem o passarinho lá. Não é verdade? Não tem como. O evangelho sem choro não é evangelho. Jesus é muito claro. Em toda a Bíblia você vê choros de intercessão, choros de arrependimento. Lembra aquela mulher, o que ela fazia? Ela chorava, ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. O que ela encontrou? Ela encontrou consolo no Senhor ali naquele dia. Então, querido, que o que eu acho que a gente precisa aumentar também, o choro pelas causas que estão no coração de Deus. Qual foi o último dia que você chorou por uma causa de Deus? É a contracultura do que do mundo mesmo. Hoje se aprende do mundo, não se arrependa do que você faz. Homem não chora. E isso como conta dentro das igrejas, dentro da igreja tradicional. Cara, se você chorasse no culto, você é envergonhado. É isso mesmo. Nós somos criados a não fazer isso. Os mais velhos. Deus vai em nós, ela tendo oportunidade de aprender diferente. Quer ver uma coisa que acontece? Imagine alguém agora entrar na sala de oração chorando aqui e sentar na cadeira. O que nós vamos pensar? Aconteceu alguma coisa, tá mal, tá em pecado. Não é verdade? Por quê? Porque a igreja perdeu o sentido do choro, chorar pelas causas de Deus. Eu quero ver que o dia que a gente vai começar a chorar aqui, vai começar a uivar de chorar pelas crianças. Quer gerar as coisas, querido, no choro. Lembra o que Joel fala? Chorem. Vamos lá em Joel capítulo 2. Nossa, eu voltar Joel daí, nossa, eu não saio mais do ar. Olha só, Joel capítulo 2, versículo 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Deus, a gente tem que olhar para a situação que a gente está no mundo hoje e tem que chorar. Chorar. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Sabe qual é o grande problema? Nós perdemos a sensibilidade. A gente, sabe por quê? Porque na mídia a gente vê todo dia, morre um. Não foi na nossa casa. Todo dia acontece isso, não foi na minha casa, então tá valendo. Não é verdade? O amor está se esfriando. O amor está se esfriando. A gente se acostumando com as pessoas sofrer. E pra gente tudo bem. Agora, que Deus levante as pessoas que vão ser bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe o que eu acho magnífico? Um dia eu estava conversando com a Brenda e tal, debatendo sobre esse texto assim, né? Nossa, tô a chorar. Chorar pelo choro intercessório. Sabe o que vai ser? Nós estamos chorando pelas crianças. Eu creio que no milênio, como se fosse no milênio, Jesus chegando e falando assim, ó, eu derramo sobre as crianças. Você está vendo, é como se Jesus consolasse tudo que a gente orou e chorou. Até hoje, a
A gente está chorando pelas crianças, a gente vai ver as crianças gerando as coisas pro Senhor. Fala, olha, lembra que eu chorei ontem assim, eu estou chorando pelo Gui, pela vida do Gui, tal. Daqui a pouco eu vejo o Gui sendo usado. Uau, é isso aí. Deus está me consolando todo o choro que eu derramei. Querido, de verdade, se tem um lugar para você chorar aos pés de Jesus. Todas as vezes, querido, todas as causas que a gente tiver na nossa vida, chore os intercessórios. Que Deus levante os consoladores do coração dele, homens que vão chorar pelas causas dele, para que sejam consolados. Amém? Agora, a próxima bem-aventurança é bem-aventurado. Na sua Bíblia pode estar os humildes ou os mansos, pois eles receberão a terra por herança. O que é ser manso? Vamos começar. O que não é ser manso? Oi? O que não é ser manso? Não é qualidade natural da pessoa. Não está falando de temperamento também. Não é educação familiar. Não é personalidade. Não é insensível à dor. O manso não é insensível à dor. Não é frouxidão também. Ele é frouxo, ele é manso. Não é isso. Não é frieza. Não é quietude. Não é algo externo, é algo interno, muito interno. O que é ser manso? Você tem o poder e ela ser voluntário. Essa definição é muito legal. Você tem o poder, você auto se limita a usar aquele poder. Quem fez isso? Jesus Cristo. O que Jesus tinha? Poder. Só ele mandava e aparecia milhares de anjos. Ele se submeteu ao quê? À vontade do Pai. O que é ser manso? Me submeter aos processos de Deus. As coisas acontecem na minha vida, eu sou manso, porque, Senhor, eu sei que tudo vem do Senhor, cumpra-se a tua vontade, não a minha. O que não é ser manso? É quando eu me revolto com tudo que acontece. É quando eu não entendo, eu não participo dos processos, eu não respeito processos. Sabe o que eu acho muito legal? Quando Jesus fala para ele, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Jesus está falando ali com a maioria judeu, em Israel. Do que eles se lembraram? Qual foi a vez que eles chegaram para herdar a terra? Olha o Senhor falando assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Quando que eles chegaram uma vez que eles iam herdar uma terra? Quando que eles foram herdar a terra? Na saída do Egito, sim ou não? Eles estão no deserto. O que acontece com aquela geração que está no deserto? Que saiu do Egito? Ela morre no deserto, ela não herda a terra. Por que ela não herda a terra? Só Josué e Caleb. Só dizer. Por que eles não herdam a terra? Porque eles não foram mansos, eles não se submeteram aos processos de Deus. O que eles fizeram? Reclamaram, resmungaram, murmuraram e não entraram. Quem vai receber a terra como herança? Quem se submete ao processo de Deus. Quem fala, Senhor, cumpra-se a tua vontade e não a minha. É fácil ser manso? Difícil, muito difícil. Principalmente no meio do processo. Eu me submeto a você, Deus. Está acontecendo as coisas, estou sendo afligido, estou sendo... Mas o que acontece? Eu sei que eu não sou nada lá na frente. Se eu não for pobre de espírito, é impossível ser manso. Eu sei, eu choro pelas causas de Deus, agora eu sou manso, eu me submeto ao seu processo, Deus. Tem hora que Deus esmaga a gente, sim ou não? Faz. Para quê? Para moldar a gente, para deixar igual a Ele. Sabe? Eu acho muito legal, na teoria lá de Darwin, acho que Darwin fala isso. Quem sobrevive é o mais forte, né? Quem sobrevive é o mais forte. Já Deus falou o oposto. São os mansos que herdam a terra. São aqueles que se submetem. Aqueles que estão pacientes. Acho que pacientes também é uma característica muito boa do manso. Paciente. Eu sei que ele vai. Eu sei que Deus está no controle. Vai dar certo. É ser manso, querido. Submeter os processos do Senhor. A mansidão, esse ser manso, ele envolve muita coisa assim na nossa vida. Por exemplo, uma coisa assim que todo mundo vai entender. Sabe que nós somos mansos com a alimentação? Sabe que nós somos mansos com o dinheiro? Sabe que nós somos mansos no trânsito? Por exemplo. Sim. E uma característica do manso, ser submisso a Deus. Submissão total a Deus, ao que Ele quiser fazer em mim. Eu até, assim, manso é humilde, aquele que tem um espírito gentil, um autocontrole. O que o Roberto falou, eu tenho poder, mas eu
Eu podia fazer algo? Podia, mas eu sou manso, estou me submetendo a Cristo. Submetendo aos processos. Mansidão, se submeter aos processos. 2 Pedro. Uma coisa muito legal, querido. Quantos aqui ficam dando um monte de justificativa? Está acontecendo um problema, começa muito justificativa, muita coisa, isso, aquilo, quer explicar tudo, quer resmungar de tudo. Quantos aqui fazem isso? Muitas vezes. Se defender toda hora. Querido, o manso, ele se submete ao Senhor. Imagine Jesus sendo levado para a cruz. Lembra que ele passa por vários lugares e ficam perguntando para ele o que Jesus faz? Quieto. Por quê? Porque ele estava se submetendo ao processo. Eu achei muito legal o que eu ouvi. Quem se defende toda hora. Quem fica se defendendo toda hora? Não estou falando que você não precisa se defender. Pode se defender, mas toda hora se defendendo. Todas as coisas se defendendo. Sabe o que isso é um sinal? De orfandade. É que não tem pai. Porque quem tem pai, quem encontra Deus, tem um pai que te defende, que te justifica. Eu achei isso muito forte. Quem fica reclamando, quem fica se defendendo, ainda não encontrou Deus. Por quê? Porque Deus justifica os seus. Ele que é o nosso até, a vingança pertence a Ele. É Ele que vai fazer, eu estou submisso a Ele. Agora, qual o grande problema da nossa geração? É uma geração órfã. Por quê? Porque ela não entendeu que ela tem um pai que vai defender ela. Quer dizer, na verdade ela até acha que ela tem um pai, mas ela não acredita nele. Querido, se eu acredito no meu Deus, acabou. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai vir me socorrer. Eu tenho fé nisso. Então eu acho uma coisa assim que pra mim foi muito legal, assim, isso aí mexeu muito comigo. Quem se defende toda hora é sinal de orfandade, porque não tem um pai que vai defender ele. Nós temos um pai, amém? Não precisamos ficar se justificando, se defendendo toda hora, não. Outra coisa legal, se você for injustiçado, aconteceu uma coisa, nossa, tá sendo... saia perdendo, querido. Saia perdendo, sabe por quê? Porque você já tem Deus, Deus é tudo, não é? Então, o que você vai perder? Você vai perder nada, você já tem Ele. E outra coisa, no reino quem ganha é quem perde. Você viu como uma contracultura totalmente do mundo? Parece que é pegar as coisas tudo que o mundo fala e falar, poxa, como é considerado quem vive o Sermão do Monte para o mundo? Não parece, o cenário não parece uma pessoa boba? Sim ou não? Não parece? E aí? Qual óculos a gente tem? Qual a visão que a gente está? Não é ser crente, não é ser bobo, não. Porque a gente vai não achando que ser crente é bobo. Uma coisa que a gente ouviu no curso que a gente está fazendo dos pais com filhos. O certo é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Vai continuar sendo certo. Ah, mas vai ficar fazendo isso? Sim, com certeza, não muda. Deus, os estatutos de Deus são perpétuos, não se modificam. O Sermão do Monte não se modifica, ele vai continuar sendo manso, vai continuar se submetendo ao processo, vai continuar, tem momentos, sofrendo calado, sem murmurar, sem reclamar. Por quê? Porque eu encontro um lugar em Deus, eu sei que Ele vai me justificar. Uma coisa que a gente precisa aprender como cristão é que numa disputa, saia perdendo. Você já tem tudo, é Deus, e no reino você é recompensado. Creia nisso, querido. Uma coisa, se a gente perdesse mais as nossas disputas, nós teríamos mais amigos. Quantos amigos a gente perde porque a gente não perde a disputa, né? A gente quer ganhar, quer ter a razão. Esqueça. Quem é casado, então, querido, você vai ter que saber uma coisa. É uma coisa que quando você casar, deixa bem claro, você vai ter que perder, senão não vai dar certo. Senão os dois tentam ganhar, vira uma guerra, sem propósito nenhum. Então, aprender no reino, e na verdade sim, o que Jesus está nos ensinando? A ser feliz. Ele está ensinando a gente a ser mais do que feliz, por quê? Porque você vai ser pobre do Espírito, já sei que eu não tenho nada, não sou nada, eu sempre vou depender de Deus, estou sossegado, aí eu nunca vou confiar no quê? Na força do meu braço. Eu confiar sempre nele. Daí eu choro pelas causas do Senhor, porque Ele me consola. Eu não vou ficar segurando choro. E um dos versículos muito fantásticos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente tem que crer nisso, se apegar a isso. Aí a gente é manso, submete aos processos. Eu estou submetido ao processo por quê? Porque eu dependo exclusivamente de Deus. Isso é muito importante, queridos. Deixa eu ver, acho que agora já deu a hora. Já deu a hora. Aí no próximo a gente vai falar de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e dos misericordiosos também. Não sei como é que faz. Dá para passar essas fotos para nós no WhatsApp do grupo, não?
Eu acho que dá. Eu tenho que ver só como é que faz, porque é Tem em que salvar PowerPoint. em PDF. Ah, em PDF, né? Ah, não, só. Dois tá? estudos. Você vai disponibilizar, começa disponibilizando esse. Ah, Hoje, legal. Mas a filmagem tá tudo. Ah, legal. Vou ver se consigo postar no YouTube lá. Mas deu pra entender, pessoal? Dá pra gente viver isso? Eu acho que a mansidão, assim, pobreza de espírito, meu Deus, muito difícil. Porque todo dia parece que... E assim, o mais legal, nunca esqueça disso, querido. O dia que você achar que você tem, você já perdeu. Eu acho que quando alguém abre a Bíblia e fala, puxa, cara, eu não tenho nada, não mereço nada, o Senhor usa. Eu creio, querido, que esse vai ser um tempo de verdade, que o Senhor vai começar a levantar homens e mulheres que vão ser totalmente pobres de espírito, que daí o Senhor pode usar. Totalmente vazios de si mesmo. Para mim, um que era pobre de espírito era João Batista. Que ele cresça, eu diminua. É ele. Eu só sou amigo do noivo. Querido, a galera ia ver João Batista podia dar uma, ó, eu sou o cara também, né? Não. E assim, uma coisa que a gente precisa entender, não também, senão a gente vai pro extremo, não, claro que a gente carrega algo em Deus, senão a gente fica muito também aquela coisa, eu não sou nada, céus, não é assim, eu tenho que crer o que eu carrego em Deus, mas eu tenho que entender que tudo vem dele, porque João Batista também era alguém que era humilde, era pobre de espírito, mas ele sabia assim, eu sou a voz que clama no deserto, ou seja, eu sei o que eu carrego em Deus, mas eu tenho a humildade, a pobreza de espírito para que isso me guarde e me preserve. Entenda algo? O pobre de espírito vai preservar a unção na sua vida, o propósito de Deus na sua vida. Amém? Então que a gente tenha muito cuidado também nisso, né? A gente fica só os coitadinhos, não. Eu não ando no meu, eu não vou, é igual quando Pedro e João na porta do Sinédrio, lembra? Eles chegam lá, o cara assim, dá uma esmola, o que eles falam? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, que é Cristo Jesus, se eu dou, levanta e anda. Ou seja, ele estava, de mim não tenho nada, mas o que eu tenho é Cristo Jesus, levanta e anda. Ou seja, é sempre reconhecer que tudo vem dele, mas é crer no que a gente carrega em Deus também, querido, de verdade. Crer quem você é em Deus também, senão, você, o Senhor tem um propósito eterno na nossa vida, a gente precisa crer também nisso, né? Senão a gente vai no extremo. Ele esses três, Paulo resume isso, ele diz que considera tudo como perca, mas ele prossegue para que ele alcance. Então ele diz que aqueles que já alcançaram continuem andando com o que já tem, né, que é o reconhecer que você carrega algo de Deus, mas reconhecer que na sua carne você não tem nada, você considera tudo como perca para conhecer mais a Cristo. Eu acho que isso é fantástico. E sabe, querido, uma coisa que a gente tem que fazer, se a gente entender que a gente é pobre de espírito, a gente vai querer orar todo dia. Por quê? Porque eu sei que eu carrego algo em Deus, mas eu sei que para mim alimentar o que eu carrego em Deus, eu tenho que estar na oração. Senão, vai ser só mais um. Então é que isso seja uma característica nossa. Amém? Vamos orar para a gente encerrar, amém? Passou 1 minuto só, hein, pessoal? Então, Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus gracioso, bondoso e amoroso. Deus, eu quero orar, Pai, para que o Senhor nos deixe ser dia a dia mais e mais pobre de espírito, Senhor Deus. Nos ajude nisso, Senhor. Pai, que todo orgulho, toda soberba, toda arrogância, Pai, no nosso coração venha cair, Deus. Nós venhamos retirar isso, nós venhamos negar a nós mesmos, Pai, venhamos reconhecer que nós dependemos do Senhor. Jesus, se não fosse o Senhor, Pai, Israel que eu diga, Senhor. Se o Senhor, Pai, não cuidar das nossas vidas, Pai, o que podemos fazer, Jesus? Jesus, nós não podemos nem mesmo acrescentar um dia, Deus. Não podemos fazer nada, Senhor, sem o Senhor. Tudo que nós temos é do Senhor. Pai, nós pedimos também nesse momento, Pai, coloque o seu clamor nos nossos corações, Pai. Pai, que cada um aqui, Senhor, possa abraçar, Pai, o teu coração e chorar pelas suas causas, Senhor. Por favor, Jesus, devolve, Deus, uma geração que chora diante do Senhor, Pai. Uma geração que se quebranta, Pai. Uma geração, Pai, que sempre vai estar com seus olhos cheios de lágrimas, Pai, diante do Senhor. Chorando pelos nossos erros, Pai. Chorando pelas almas, Pai. Chorando pelas crianças, pelas causas do seu coração, Senhor. Por favor, nos ajude nisso, Senhor. E, Pai, nos dê mansidão, Pai. Porque o Senhor Jesus é manso e humilde. Nos deixe ser mansos, nos submeter aos seus processos, Pai. Que nós venhamos aprender com o Senhor, Pai. Aprender dia a dia, momento a momento, Pai.
Fica conosco, Pai, leva-nos em paz para nossas casas, Senhor. E, Pai, visita-nos, Pai, com poder e grande glória. Dá-nos experiências cada vez maiores com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.